Imagine que você vai em busca de alguém que possa ajudar o seu amigo. Agora imagine quando você encontra uma suposta ajuda para ele e as coisas saem do controle. É isso que nós vamos ver no volume 4 de Happiness. Se vocês não viram os volumes anteriores que eu trouxe falando desse mangá, vou deixar o link dele aqui na descrição, porque é importante que vocês assistam, senão vocês não vão entender nada do que está acontecendo aqui. Eu digo que se você quiser encontrar solução para algum problema que você esteja passando, eu digo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa exatamente de onde o volume anterior parou, com o Makoto e o Yuki indo até a Nora. O Yuki explica toda a situação do Yuki, né, falando que ele precisa de ajuda para fazer ele voltar ao normal, só que a Nora não fala nada. E é quando de repente ela acaba atacando o Yuki, espancando ele. Ela diz que sentiu uma enorme escuridão vindo de dentro do Yuki e que se o Makoto continuar andando com ele, ele também será possuído por essa escuridão. O Yuki, mesmo machucado, ele se levanta e acaba atacando a Nora, mordendo a perna dela. Só que quando ele vai atacar ela, mordendo ela no pescoço, o Makoto reage colocando o braço na frente. Ele fala pro Yuki se controlar, que ele não é assim, que ele é uma pessoa boa. E é quando o Yuki, completamente transtornado, fala pro Makoto que ele não sabe de nada. Então depois disso, ele acaba fugindo daquele local. Como o braço do Makoto tá ferido, a Nora começa a lamber para estancar o ferimento, ou pelo menos, né, se alimentar de alguma forma. E é quando o Makoto fala que ele tem que ir atrás do Yuki. Só que a Nora fala para ele não fazer isso. A Nora explica que fazia anos que ela não sabia o que era ser um ser humano normal. Ela fala que durante todos esses anos ela atacou vários homens, mulheres, crianças, idosos, não importava a idade, apenas para se alimentar deles. E ela fala que quando conheceu o Makoto, por algum motivo, ela reviveu esse sentimento de como era ser um ser humano. E que agora que eles se encontraram, eles têm que ficar juntos. É revelado que tanto a Yukiko como a Nao continuam procurando tanto o Makoto como o Yuki, né? Até que a mãe da Yukiko chega lá e acaba falando pra Yuki ir pra casa, porque já tá bem tarde da noite. Quando a Nao tá voltando pra casa dela completamente, né, desanimada e preocupada com o Yuki ter sumido, ela tem um pequeno vislumbre de ter visto ele. Ela entra na casa, a gente percebe que o pai dela é um alcoólatra miserável e tal, que a mãe dela tá bastante preocupada, só que ela não liga pros dois e acaba se trancando no quarto. Quando ela está no quarto pensando o que ela poderia fazer para ajudar e encontrar o Makoto e o Yuki aparece na janela do quarto dela. Ele acaba entrando e como ele está transtornado por essa sede de sangue, ele ataca ela. Só que na verdade ele a beija. E é quando os dois começam a dormir juntos. Inclusive o Makoto e a Nora fazem a mesma coisa. No dia seguinte, a Yukiko tá vendo o noticiário e ela vê as notícias que estão passando normalmente. Na escola também, ela vê que as pessoas estão falando de coisas fúteis, assim, meio que sem importância nenhuma. Ela então decide ligar para Nao para conversar o que ela tá achando de estranho nisso. Ela fala que desde o acontecimento do desaparecimento tanto do Makoto como do Yuki, as pessoas começaram a parar de falar sobre essas pessoas que foram encontradas com mordidas. É como se a mídia estivesse tentando acobertar alguma coisa ou até mesmo abafar o caso. Só que a Nao, ela fala que tá um pouco doente, então ela tá um pouco ofegante, ela não consegue responder as frases direito. Só que a gente vê que na verdade ela não tá doente, saca? Ela tá meio que só num bem bom ali com o Yuki ainda, né? E então ela não presta tanta atenção no que a Yukiko tá falando. Nós voltamos então pro Makoto e pra Nora, né? E ela fala de novo pro Makoto fugir com ela. Só que o Makoto fala que ele só vai fugir se a Nora parar de matar seres humanos. Ele fala que já que ela disse que ela tá revivendo como é ser um ser humano, ela não pode atacar outras pessoas, matar outras pessoas, porque seres humanos não fazem isso. E a Nora, de bom grado, aceita isso. A Yukiko então ela decide continuar essa busca pelo Makoto e no meio dessas buscas dela, ela começa a ter meio que uma conversa mental com o irmão dela mais novo. O irmão mais novo dela pergunta por que ela está fazendo isso, procurando o Makoto a todo custo. E ela fala que diferente do que ela fez com o irmão mais novo dela, ela não vai simplesmente cruzar os braços e esperar alguma coisa acontecer. Ela quer ajudar de alguma forma, por isso ela não vai parar de procurar o Makoto até encontrar ele. Nessas buscas dela, ela acaba chegando até um local que tem uma estranha mancha no chão que parece ser sangue. E quando ela está observando aquela mancha, aparece um homem misterioso que fala que talvez ele tenha as informações que ela procure e que para isso ela teria que sair com ele.
Ignorando todas as leis do bom senso, a Yukiko acaba saindo com esse cara, e o nome desse cara é Masami. O Masami, ele fala que esses seres que matam as pessoas sugando sangue são na verdade vampiros. Ele fala que vampiros não é exatamente o nome dessas coisas, é um jeito que ele achou meio que de diferenciar essas criaturas dos seres humanos. E ele fala que basicamente deu esse apelido, né, esse nome, por conta das presas que sempre eram encontradas nos corpos, próximo aqui do pescoço. Ele fala que sabe da existência dessas criaturas porque a irmã dele foi uma das pessoas que sofreu com esses vampiros. Ele fala que de todas as pessoas que foram atacadas por esses vampiros, a chance de morte é quase 100%. Só que em raros casos, a vítima ainda assim continua viva. E foi isso que aconteceu com a irmã dele. Ele fala que a irmã dele foi atacada por um desses vampiros, né? Só que ele não matou a irmã dela totalmente. A irmã dele conseguiu sobreviver. Só que ele fala que depois disso, ela começou a ter uma tolerância minúscula à luz. Qualquer mini flash de luz já incomodava a irmã dele. Ele também fala que a irmã dele sempre se remoía e meio que murmurava coisas como que estava morrendo de sede. E que um dia, por conta desse surto que ela estava tendo, ela acabou pulando pela janela e foi atropelada por um carro, morrendo no processo. Obviamente, ele contou essa história para todo mundo, mas ninguém acreditou nele, achando que era apenas um pesadelo de criança, né? Então ninguém levou essa história a sério. E é quando a Yukiko comenta que o amigo dela, o Makoto, está sofrendo ou estava sofrendo dos mesmos sintomas. E agora ele desapareceu e ela não sabe onde ele está. O Masami, ele comenta que chegou até aquele local onde a Yukiko estava porque ele começou a investigar essas criaturas e ele viu que ali próximo tinha acontecido um desses ataques, então foi meio que coincidência os dois terem se encontrado. E já que eles se encontraram, ele decide que os dois podem trabalhar juntos para encontrar o amigo dela e ainda assim descobrir o que são essas criaturas. E sem pensar duas vezes, a Yukiko aceita. Em outro lugar, nós vemos que a mãe da Nao e o pai dela estão tentando fazer ela sair do quarto para jantar, só que ela não quer sair de jeito nenhum. Então o pai da Nao, que já está completamente alcoolizado, ele acaba arrombando a porta e encontra a Nao e o Yuki juntos. O pai dele, por estar completamente alcoolizado, ele acaba pegando o Yuki e começa a espancar ele. Só que o Yuki acaba revidando, matando o pai dela, a mãe da Nao e por fim, ela também. Nós vemos então em outro local que o Makoto foi até a casa dele, só que dessa vez ele foi para se despedir. Ele fala para a mãe dele que não importa o quanto eles tentem proteger ele, para qualquer lugar que eles forem, o Makoto sempre vai ser um problema e até mesmo um perigo para eles. Então talvez seja melhor o Makoto ir embora, deixando a família dele de lado, ele estaria protegendo ela. E mesmo a mãe do Makoto falando que eles dariam um jeito de meio que se proteger, de manter ele a salvo, o Makoto simplesmente vira as costas e vai embora. Voltando para onde a Nora estava, o Makoto conversa que eles já estão prontos para ir. E é quando eles estão saindo que tem vários policiais, membros parecendo ser do governo, que estão ali prontos para atacar eles. E quando eles vão atirar no Makoto, a Nora pula na frente dele. E é dessa maneira que acaba o volume 4 de Happiness. Happiness, ele continua sendo um mangá muito intrigante. Todo esse lore que eles estão dando agora para os vampiros, né, é algo que é bastante semelhante ao que o Robert Kirkman fez na série dele de The Walking Dead. Se você for ver a série, né, de fato eles falam zumbis no idioma português. Só que se você for ver em inglês, eles chamam de walkers, porque eles não têm uma definição clara do que são aquelas criaturas. Eles não têm o nome zumbi. Zumbi não é tipo assim... o nome daquelas criaturas, essa pessoa morreu e virou um zumbi, não é como se fosse uma espécie de categoria. Eles não sabem distinguir o que é aquela coisa, então eles dão um nome que se assemelha basicamente, que, né, seja um ser que não é humano, sabe? Igual acontece nesse mangá, aquele personagem, o Masami, ele não chama eles de vampiros porque um vampiro age dessa forma. É uma maneira meio que ele achou de identificar essas criaturas, não são humanas, não são animais, são vampiros. Eu acho muito interessante esse conceito, porque como eu falei nos volumes anteriores, não foi um caso isolado o do Makoto, sabe? Não é um garoto que ele foi mordido uma vez e por ser o protagonista da obra ele sobreviveu. Já teve um caso ou outro que isso vinha acontecendo, sabe? Tanto que no começo do mangá a gente percebe que tem aquele personagem lá com o nome inusitado que ele fala pro Makoto, tipo, você é novo nessa área, sabe? Você é um recém-transformado, então tem meio que essa cultura já de as pessoas que sobrevivem viram vampiros e tem toda essa espécie de rixa entre eles, sabe?
Uma coisa que eu achei interessante já no início do volume 3, né, no final do volume 3, na verdade, é que parece que tem um grupo, uma espécie de órgão do governo que já está ciente da existência desses vampiros, desses supostos vampiros, né, e estão indo atrás deles para talvez matar, fazer experimentos, tentar entender o que são essas criaturas para ter, digamos assim, um contra-ataque caso esses bichos decidam atacar ou fazer algum tipo de barbaridade, né? Porque eles teriam toda a força para fazer isso. E no final do volume nós vemos que de fato tem algo acontecendo. Eles estão bem mais organizados do que a gente imaginou. Eles estão controlando até mesmo a mídia, que, pô, sério, se tem um caso acontecendo de pessoas aparecendo mortas de maneiras semelhantes, que tem uma espécie de conexão entre os corpos, sabe, entre os crimes, porque a mídia deixaria isso completamente de lado. Não só a mídia, mas as pessoas que vivem ao entorno dos personagens parece que não estão dando a menor importância para isso. Parece que de fato foi um caso isolado, um pouco intrigante, mas nada demais, sabe? Não dá para saber se tem uma espécie de manipulação da própria mídia, que isso é bem comum, sabe, nas histórias, de pessoas tentando ocultar informações para manter o público meio que disperso, achando, não, é só uma brincadeira, é só uma teoria da conspiração e algo do tipo. Então parece que é mais voltado para essa área mesmo, deles tentando fazer uma espécie de lavagem cerebral nas pessoas que assistem às televisões. Eu acho interessante porque parece que muito mais a psique da pessoa que vai ser transformado em zumbi interfere muito no jeito que ele vai agir. O Makoto, por exemplo, ele é um garoto mais inocente, mas até ingênuo demais sobre as coisas que estão acontecendo ao redor dele. Ele consegue meio que domar essa criatura que ele tá virando. Agora o Yuki, ele simplesmente se soltou, saca? Tipo, ele falou, mano, eu sou essa criatura aqui, eu sou forte, eu posso fazer o que eu quiser, então não importa quem entra no meu caminho, eu vou derrubar essa pessoa. E a Nora, ela é um caso inusitado, porque parece que ela tava no mesmo mundo, né, no mesmo lado, digamos assim, que o Yuki, de tipo, mano, só quero me alimentar e dane-se qualquer um que seja, né, eu só quero matar minha fome. Só que depois, por algum motivo, ela encontrou o Makoto e ela meio que mudou, ela teve uma visão, uma mudança até drástica, eu diria. Porque eu acho meio difícil a pessoa tá lá matando pessoas, como ela mesma disse, por anos, sem dar a menor importância, e aí aparece uma pessoa whatever assim na sua vida e você muda 100%. Eu acho, não sei se é uma espécie de manipulação que ela tá fazendo, porque os personagens até então, eles parecem ter um conhecimento sobre a Nora. Ela não é simplesmente mais um zumbi, mais um vampiro ali naquela região. Parece que ela tem um grau sim de importância. Então eu acredito que talvez seja uma espécie de manipulação, porque ela muda de opinião muito fácil para uma pessoa que está matando há vários anos. Aí chega uma pessoa que supostamente você tem um interesse e fala, ó, para de fazer isso. Você aceita, sabe? É algo muito assim fácil demais, pelo menos para mim, sabe? Mas e daí que vocês acharam dessa história? O que vocês estão achando de Happiness até agora? Vocês estão gostando? Vocês não estão gostando? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.